Seja bem-vindo você que está chegando. Eu creio que essa é uma palavra das mais importantes que você pode ter para viver o propósito de Deus na sua vida, para viver sempre dentro do querer de Deus, da vontade de Deus para você. Pessoas, por não entender o que nós vamos falar aqui agora, perdem grandes coisas que Deus tem reservado para a vida delas. Mas se você está aqui, é porque Deus tem algo especial e Deus vai fazer algo especial na sua vida. Deus vai te conduzir e você vai viver sim tudo que Deus já tem reservado, tudo que Deus já tem planejado para a sua história. Sabe, algumas pessoas, por não terem a sensibilidade e não identificarem o que Deus fala, têm a tendência de sair da vontade de Deus por causa de algo momentâneo, ou por causa de algo que Deus ainda não fortaleceu dentro delas. Tem coisas que Deus precisa fortalecer dentro de você, e tem processos que você precisa passar, que nós precisamos passar, para sermos aprovados por Deus. E dentro de um processo, Deus vai cumprir promessas. Sabe, a nossa geração às vezes quer coisas muito rápidas, e não esperam os processos de Deus trabalhar. E o inimigo capitaliza, o mal começa a aproveitar de uma necessidade, de uma pressa. Ele capitaliza nisso, ele aproveita de pessoas apressadas para tentar tirarem elas do plano de Deus. Mas o que é isso que eu estou falando? Estou falando da importância de sermos guiados por Deus. E eu quero falar 3 coisas aqui. Se você for guiado por essas 3 coisas, com certeza você está correndo um grave risco, um sério risco de não viver a promessa, de não viver o que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz que Deus sim, Ele tem um plano para cada um de nós. E Deus se importa com cada situação da sua vida. Deus se importa com cada área da sua vida. Agora, tem 3 coisas que Deus está enfatizando aqui para mim. Que se você não estiver atento a essas 3 coisas, você está correndo o risco de não viver o plano de Deus, a vontade de Deus para você, o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, aqui em Romanos, no capítulo, vou falar essas 4 coisas, mas antes eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, escute bem que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Agora, aqui, Deus me deu 3 coisas para falar com você. Nós não podemos ser guiados pela necessidade. Sabe, você até pode ter uma necessidade, seja uma necessidade de recursos, uma necessidade emocional ou uma necessidade financeira. Você não pode tomar uma decisão baseado na necessidade que você está tendo. Você fala, nossa, mas é sábio quando eu estou em uma situação, eu querer sair da situação. Pois é, eu estava ouvindo, alguém me contou uma vez, já há muito tempo, que quis resolver a situação, uma situação de vida, até de trabalho, e falou assim, então vou fazer isso. E começou a fazer algo sem uma direção de Deus, e tomou prejuízos desnecessários. O que é um prejuízo desnecessário? É quando, sabe, você poderia ter evitado algo ruim se tivesse orado primeiro. Então, quando uma pessoa é guiada por necessidade, sabe, está correndo um sério risco de fazer coisas que Deus não tem para ela, de viver prejuízos, de viver problemas, porque está sendo guiado por necessidade. Por exemplo, eu muitas vezes tive alguma necessidade, mas eu sempre orei antes. E eu percebi que Deus ia me dar uma outra saída, que Deus estava me provando para saber se eu estava confiando nele ou não. Lá em João, no capítulo 6, no milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus faz uma pergunta para Filipe. Quem é que vai alimentar essa grande multidão? Quem é que vai alimentar essa grande multidão? Mas a Bíblia diz que Jesus estava fazendo essa pergunta, não porque ele não sabia a resposta, não porque ele não sabia como ia fazer algo para prover comida para aquele povo, mas Jesus estava fazendo a pergunta para testá-los. Muitas vezes Deus está te testando. Muitas vezes Deus está nos testando para saber se nós cremos nele ou não, ou se você vai olhar só o cenário, ou se você vai olhar só a situação e ser guiado pela necessidade. Primeiro, o que Deus está falando com você? Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito.
e não para ser guiado por necessidade. A segunda coisa que Deus estava me dizendo é não ser guiado por oportunidade. Escuta bem, quando você tem até uma necessidade ou simplesmente apareceu uma oportunidade para você, você fala, eu vou pegar, eu vou abraçar essa oportunidade. Mas nem toda oportunidade é para você. Eu já abri mão de oportunidades que a princípio parecia, falando, isso é loucura, ele está abrindo mão dessa oportunidade. Mas não estava alinhado com o que Deus tinha me falado. E Deus falou comigo que eu não deveria acertar determinadas oportunidades. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Você pode ter o seu relacionamento com Deus. E quando você se relaciona com Deus, Deus vai te conduzir, Deus não vai te deixar enganado. Você está vendo? Tem pessoas que qualquer oportunidade que parece, seja na área profissional, ministerial, ou até de um negócio, já sai abraçando. Nem pergunta para o Espírito Santo, nem coloca em oração, né? E, sabe, quando é algo de Deus para você, normalmente Deus vai te falar antes, ou quando a oportunidade vier, você vai sentir que é algo genuíno, né? Eu falei em um vídeo aqui que as duas únicas formas que você deve receber ajuda através de alguém é se Deus já te revelou que esse alguém vai te ajudar, ou se você perceber que é algo genuíno, né? Então o que você precisa para resolver isso? Ter relacionamento com Deus, para não ser guiado pelas oportunidades, porque tem coisa que parece coisa boa, mas sabe, pode gerar um problema para você se aquilo não é de Deus. E uma terceira coisa que Deus estava me dando é não ser guiado pela crítica. Escuta bem, tem pessoas que porque estão sendo criticadas querem mudar, querem criar coisas novas, o fato novo, sabe, só por causa da crítica. Se você for guiado pela crítica, vai dar ruim para você. Eu vou falar. Vai te prejudicar dentro do plano de Deus. E pode gerar um peso desnecessário para você. Eu vou orar, Deus vai quebrar todo o peso espiritual aqui de pessoas que estão aqui. E no final eu vou declarar o Salmo 91 como o Senhor tem nos direcionado. Escuta bem. Escuta bem. Tem pessoas que não... eu vou fazer algo aqui. Não é porque Deus está falando. Ele está querendo fazer algo porque teve uma crítica naquele sentido. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque não é algo que Deus falou, é só uma crítica. Sabe, normalmente quem critica, dificilmente, 99,9% das vezes, quem critica não vai te ajudar. Sabe? E também nem é bom você querer ajuda de quem Deus não está te direcionando para isso. Agora, escuta bem que eu vou te falar. Raramente quem critica vai querer orar com você, ou vai querer orar também por aquela causa para resolver. E aí com a crítica muitas pessoas fazem o quê? Querem tomar uma decisão. Por exemplo, vou dar um exemplo também de vida agora. Fala, olha lá, ela já está com tantos anos e não casou ainda. É uma crítica. Aí o que acontece? A pessoa sai desesperada querendo arrumar alguém, né? Um exemplo só, aleatório, ou não, né? Ou Deus está aplicando o exemplo aí, olha lá. Um exemplo que me veio aqui agora. E aí, sai tipo assim, sabe? Sem orar primeiro. Tem coisas que você pode buscar? Pode. Tá tudo bem. Você pode buscar alguém de Deus para sua vida. Mas tem vezes também que, se você orar, Deus pode apresentar alguém para você. Tem duas formas aí de resolver nessa situação aí na área, vamos dizer, sentimental. Então, aí as pessoas começam a criticar. Tantos anos, por exemplo, não casou ainda. Aí você não pode ser guiado por isso. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Falando, eu vou namorar, eu vou casar, por quê? Porque Deus está me confirmando, sabe? Porque Deus me apresentou essa pessoa. Deus pode te apresentar uma pessoa, ou você pode orar e pode buscar, sabe? Pode sim buscar, mas tem que estar em oração. Você está vendo? Eu gosto sempre desse modelo de orar primeiro e Deus te apresentar alguém, né? Mas o que acontece? Guiado pela crítica. Tem pessoas que querem criar um negócio ou criar alguma coisa, porque também por causa de uma crítica. Ou até comprar ou vender por causa de uma crítica, né? Quantas vezes alguém veio me falar uns anos atrás, não lembro bem quem que era, mas eu lembro de uma história. Ele veio falar assim, ele veio falar assim, ele comprou um carro e começaram a falar, essa marca é um carro seminovo. Começaram, essa marca aí não sei o que, essa marca é um carro bonito.
Começou a falar essa marca não sei o que, essa marca não sei o que. E o que aconteceu? Ele desgostou do carro e vendeu o carro por causa da crítica. Tomou grande prejuízo. Porque tinha comprado por um valor, você já sabe que desvaloriza, e ainda vendeu ainda mais abaixo ainda. Você está vendo? Então, se aconteceu coisas assim com você, o que você tem que fazer? Pegar de uma experiência. Porque, gente, o mal, infelizmente, está aí no mundo, mas maior é aquele que está conosco. E como eu vou resolver isso? Tendo relacionamento com Deus. Porque nós começamos lendo que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, não seja guiado por necessidade. Você está com a necessidade emocional? Você está com a necessidade, sabe, de um relacionamento? Não seja guiado pela necessidade. Ore, desenvolva primeiro o relacionamento com Deus e a sua necessidade emocional vai ser suprida em Deus e Deus vai te guiar as pessoas ou as coisas que você deve fazer. Você está com alguma necessidade, até financeira, sabe? Procure a Deus primeiro. Ore primeiro de manhã, antes de fazer negócios, ou até de procurar um trabalho, né? Eu gosto de orientar sempre as pessoas, tem que discernir. Deus te chamou para ter um trabalho ou para ter um negócio? Tem muitas pessoas que Deus chamou para ter um negócio. Então não vai funcionar muito bem num trabalho, numa profissão. Agora, tem pessoas que Deus chamou na profissão. Agora, eu não falo do que teoria, eu falo do que nós estamos vivendo. Muitas vezes Deus revela e fala assim, ó, Deus te chamou para essa área. Ou Deus já, sabe, Deus às vezes revela direto, pode revelar direto para você, ou usar alguém na sua vida e trazer confirmações, sabe? E trazer confirmações. E não tome qualquer palavra como confirmação, principalmente quando é uma coisa séria para a sua vida. Sabe, você precisa provar os espíritos. E você precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus. O ministério profético é para hoje. Claro que é. Está claro, só se você ler a Bíblia, se você ler o livro de Efésios, capítulo 4, você vai ver os 5 ministérios. Mas na nova aliança, você também tem que ter o seu relacionamento com Deus. Sabe? E Deus te trouxe aqui para falar. Não seja guiado pela necessidade. Você está vendo? Não seja guiado pela necessidade. E também não seja guiado pela oportunidade. Tem pessoas que, sabe? Olha o que Deus está me dando aqui. Que a situação começa a ficar difícil. E mesmo tendo uma palavra, a pessoa quer desistir. Ou quer deixar de lado o que Deus falou. Depois não reclama. Depois não fala que Deus não te deu direção. Não. Deus falou com você. Agora, você vai ter que decidir obedecer. Tá difícil? Sabe? Provavelmente Deus está querendo trabalhar em algo no seu coração. Tá difícil? Provavelmente Deus está te testando. Então, não seja guiado pela necessidade, nem pela oportunidade e nem pela crítica. Ah, é alguém que vai criticar, então eu preciso fazer. Sabe? Deus é misericordioso, Ele pode te ajudar depois. Mas não paga para ver, não. O que você faz? Fala, não, ó. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Tem alguém aqui criticando? Sabe? Que Deus transforme essas pessoas que estão criticando. Mas eu vou ser guiado pelo Espírito, não vou tomar decisão pela crítica. Sabe? Tantas pessoas que fazem negócios, compram coisas por causa de uma crítica. Sabe? Crítica de pessoas que nem têm base o suficiente para criticar muitas vezes. Crítica de pessoas que nem oram, e se oram, não estão tendo discernimento espiritual. E aí estão tomando decisão errada. Aí depois vem para quê? Deus me ajuda a sair da situação. Deus está falando, se eu tivesse orado antes, eu tinha sido evitado de você fazer isso. Você está vendo? Então, o que nós devemos fazer? Vou falar pela terceira vez. Ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é o consolador, o conselheiro, o amigo fiel. Sabe, Ele não vai te abandonar, se você confiar nele. Eu dou uma ordem agora, que todo peso espiritual bate em retirada agora em nome de Jesus. Todo peso espiritual bate em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Reis 17, versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Ó, o ribeiro se secou. Elias estava sendo guiado por Deus, estava sendo sustentado de uma maneira sobrenatural. Elias estava sendo, sabe, Deus tinha ordenado aos
corvos que sustentassem ele. E ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos traziam pão e carne pela manhã para ele. Olha lá, traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro, mas o ribeiro secou, passados dias, porque não havia chovido sobre a terra. Sabe? Mas Elias não era guiado pela necessidade. Nesse momento aqui mostra isso, que ele agiu nesse momento assim. Capítulo 17 de 1 Reis. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, que ali eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele só sai daquele lugar ordenado por Deus, por causa de uma palavra de Deus. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Havia uma necessidade, ele precisava se alimentar, ele já estava sendo sustentado por Deus de uma maneira sobrenatural, mas ele precisava se alimentar, ele precisava também beber água, né? Precisava beber, precisava comer, mas ele não foi guiado pela necessidade, ele foi guiado pelo que Deus falou. Aqui também em Gênesis 26, e nós vamos orar, diz que houve fome na terra em que Isaac estava, e como tinha acontecido no tempo de Abraão, também aconteceu novamente. E por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Procure se estabelecer aonde eu mandar, onde eu falar. E fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Você vê? Não seja guiado pela necessidade, mas seja guiado pelo que Deus fala. Você está vendo? E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Você está vendo? E peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei. Porque tinha uma promessa sobre a vida dele. Você está vendo? Então aqui Isaac está em Gerar, né? Isaac vai para Gerar por causa da fome, né? Mas Deus fala: fica na terra onde eu te mandar, fica na terra onde eu te indicar. Então não seja guiado por uma necessidade. Sabe, essa necessidade emocional vai passar, necessidade financeira vai passar. O que você precisa fazer? Ter relacionamento com Deus e seguir a direção que Ele está te dando agora. Se você está em uma situação de emergência, o que você vai fazer? Você vai orar. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma saída. Elias estava sendo sustentado pelos corvos. Trazia pão e carne pela manhã e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Sabe? Isso aqui é sobrenatural. Deus tinha falado para ele: eu vou te sustentar de uma maneira, né? Eu vou te sustentar dessa forma. Agora, muitas pessoas hoje são guiadas pela necessidade. E sabe? Você não foi chamado para ser guiado por necessidade, nem por oportunidade, e nem muito menos por crítica. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui nós vamos orar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escute bem, que não são algumas coisas, não são só as coisas boas e também não são só as coisas ruins. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, se você ama a Deus, tudo. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe? Você sabia que Deus pode usar uma fraqueza que Ele ainda não tratou na sua vida para te abençoar? Você sabia que Deus pode usar o que a maioria chama de um erro, o que a maioria chama de um erro para você? Se você realmente ama a Deus, não é para todos, é só para quem ama de verdade, é só para quem tem relacionamento. E eu creio que você tem relacionamento com Deus, ou Deus está te chamando agora. Você sabia que se você ama Deus, Deus vai usar até os seus erros para te abençoar? Você sabia que se você ama Deus, Deus vai usar até, sabe? Mas Ele não vai deixar você errante,
e não vai deixar você, sabe, sem ser aperfeiçoado naquela área. Mas quando Deus está tratando com você, quando Deus está estruturando você, Ele pode permitir alguma falha que você teve, alguma coisa que você teve. Ele pode permitir isso para quê? Só para te abençoar. Porque Deus usa até os defeitos, muitas vezes. Agora, Ele não vai te deixar defeituoso. Sabe? Agora, para quem que é essa palavra? Para todos? Não. Só para quem ama Deus. E eu creio que se você está aqui, é porque você ama Deus. E Deus está falando aqui com você. Deus está falando aqui com alguém, não é para todos. Ó, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe? Existe algo muito maior do que o nosso próprio umbigo. Existe algo muito maior do que nossos próprios interesses. Sabe? Talvez o que está faltando aqui para alguém é entregar os seus interesses na mão de Deus. Você sabe quando uma pessoa começa a errar palavras, por exemplo, ou dar palavras que estão, sabe, que tem ali muito envolvimento da sua própria alma? Sabe quando um dom profético é prejudicado? Quando alguém coloca os seus interesses na frente do propósito de Deus. Você está vendo? Por isso que eu comecei falando. Essa palavra é um livramento para você que está correndo um risco de ser guiado por necessidade, ser guiado por oportunidade, ou ser guiado até por uma crítica. Né? Por quê? Deus não te chamou para guiar dessas formas. Deus te chamou para que você fosse guiado pelo Espírito de Deus, como a Bíblia diz. E quando é algo de Deus para a sua vida, você ama Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E também, o que Deus te pede para fazer, vai contribuir com o propósito dele. Com o propósito dele na sua vida e também na vida de outras pessoas. Sabe? Você está vendo? Se você quer ser usado por Deus sem limitações, então você tem que colocar o propósito de Deus na frente. Tem gente que pode falar assim, mas isso aqui que eu estou pensando em fazer, o que eu estou fazendo, está abençoando muita gente. Ok. Mas se não é o que de fato Deus te chamou para fazer, sabe? Isso está limitado. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, aquilo vai ser liberado num poder sem limites. Você está vendo? E eu quero fazer uma oração perigosa aqui. Para Deus revelar o oculto e escondido. No sentido de, se nós estamos fazendo algo que não é da vontade de Deus, nós abrimos mão agora e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos encaixe. O Senhor nos encaixar dentro do seu perfeito propósito em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Eu oro para que Deus te encaixe dentro do propósito dele. Deus estava me dando esses tempos. Muitos querem ser o primeiro. Sabe? Mas, e se Deus não te chamou para ser o primeiro? Como eu costumo dizer, principalmente José e Daniel, tanto José como Daniel não eram os primeiros, mas estavam vivendo o propósito de Deus. Você está vendo? Então, não seja guiado por uma necessidade que você tem de até ser reconhecido ou reconhecida. Não seja guiado por uma, eu tenho oportunidade, eu vou aqui. Sabe, eu recebo muitas oportunidades, muitas vezes. E no olhar natural, eu falo, não, pega essa aí, porque, né? Eu falo, não, eu posso estar na necessidade que for. Tem essa oportunidade aqui, eu vou orar primeiro. E eu sinto que não é de Deus para mim. E algumas eu sinto que é de Deus. O que eu faço? Eu pego só as que são de Deus. E um tempo atrás, Deus tinha falado comigo. Eu te testei e eu gostei. Você está vendo? Deus testou e Deus aprovou. Aí o que acontece? Eu estou no propósito de Deus. E eu sei que Deus vai fazer o propósito dele. Você está vendo? Vai cumprir o propósito dele na sua vida. Olha lá. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um aqui no Espírito. E que todo peso espiritual caia por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora. Peço que o Senhor venha agora destruir todo o mal que está escondido. Oh, Pai, nós oramos agora que o Senhor tire de nós. Se existe algo que nós estamos fazendo, que o Senhor não nos chamou para fazer, pode tirar. Pode tirar e nos ajustar dentro do que o Senhor tem. Pai, esse mundo tem batalhado tanto com ambição egoísta. Nos livra de ambição egoísta. Nós queremos ter a boa ambição de cumprir o seu propósito, o seu querer. Pai, eu oro agora por cada um que está com problemas
nas emoções, problemas na mente, problemas até que está afetando, problemas mentais. Eu peço que o Senhor venha tocar agora e derrubar agora por terra todo mal que atinge a mente, todo mal que atinge o coração, todo mal que atinge o físico, cai por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu oro por proteção agora, do alto da cabeça à planta dos pés, proteção no espírito, na alma, no corpo, proteção nos relacionamentos. Pai, traz os livramentos. Pai, não deixa nada escondido. Tudo que precisa ser revelado, eu peço que o Senhor venha revelar nesse tempo. E oro também, Pai, pela vida financeira de cada um que está aqui agora em nome de Jesus. Deus, olha o que Deus está me dando aqui, ó. Você que está com algo nas emoções, olha aí, Deus está destruindo todo o peso que estava agindo em emoções de pessoas que estão aqui. Seja livre em nome de Jesus. Deus tem nos confirmado de uma maneira sobrenatural para nós declararmos o Salmo 91. Deus falou conosco que nós devemos continuar, né? Então nós vamos declarar aqui o Salmo 91. Alguns de vocês eu contei. Eu falei assim, eu estava orando, eu falei, Deus, a hora que eu entrar no quarto, se o Senhor quer mesmo que eu declare o Salmo 91, eu falei isso uns meses atrás, né? Então usa a minha esposa para falar. A hora que eu entrei no quarto, ela estava ouvindo aquele louvor, no Salmo 91. Né? Então, e Deus não me deu uma direção ainda de trocar. Então eu vou voltar a declarar o Salmo 91 em algumas orações. Aquele que habita, e Deus está protegendo a sua casa, sabe? Eu não creio que Deus vai me falar isso só para passar um tempo, não. Deus está agindo com proteção sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus. Sabe, tem uma presença de Deus. Tem uma presença de Deus sobre a sua casa agora. Recebe a presença de Deus agora sobre a sua casa em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo e Deus está te dando sabedoria, está te dando discernimento para você cumprir todo o bom propósito dele e viver na vontade dele para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Através do telefone. Vou deixar o telefone aqui na descrição para vocês, tá? E aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial e o link do grupo do canal, tá? Então até o nosso próximo encontro. Vou repetir, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.